Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse é o verso 9. Mas o que nós entendemos até agora? Vamos deixar outro falar? Vô, o que você entendeu até agora? Porque essa carta foi a primeira dúvida que foi do João, né? Mas pela indicação, pelo que ele passa, com certeza foi ele que fez. Policarpo. Policarpo é o cara que falou várias coisas e argumentos que João usou na sua vida. E por isso as pessoas acreditam que sejam ele. Eu lacei, eu não andei com o carro. O carro não tá aí na frente. Roubaram. Poxa, eu ia ficar feliz, viu, gente? Eu tava orando pra isso acontecer. Pediu ontem. Foi pra podia roubar essa merda, né? Tá ouvindo? Escutou. Dá um like aí, irmão, coraçãozinho. Ó, gente, tudo não passa de uma brincadeira, tá? Mas a Marcela não foi com... Quem quer que tá Com ideia? Alguém não foi com ideia pra casa? A chave tá com a Silvia. Eles foram pro Corsa. Então, vamos lá, vô. Policarpo morre em 167, no ano 167. Uma das frases que deixou marcada a vida de Policarpo foi: esse fogo pode me queimar em 1 hora, mas eu prefiro fugir do fogo eterno. Ele falou diante da fogueira do Império Romano, né? Então essas coisas são marcantes para a nossa vida. E Policarpo foi discípulo de João por muitos anos. E aprendeu com João a amar e amar a Deus. Mas a frase emblemática é: como eu posso negar um Deus que foi tão bom comigo? Então, ele diante da morte, ele disse isso. Então, nós nem chegamos à morte e muitas vezes nós negamos o Cristo, né? Por qualquer besteira a gente abandona o Evangelho hoje, né? A cultura hoje é do prazer, da alegria, da festa, do não sofrimento. Eu quero só ser feliz. Hoje a sociedade vive isso, mas no primeiro século a igreja crescia por causa do sofrimento, devido ao sofrimento que cada cristão enfrentava. E não era um sofrimento emocional, que nem a gente fala, quando você conversa com alguém, a pessoa diz assim: e aí, meu irmão, você está como? Ah, eu estou na luta e tal. E não tem luta absolutamente nenhuma, é consequência do próprio erro que ele cometeu. Então isso não é luta. Luta é quando você está entregando a vida. Isso é luta. Isso é quando você está dando a sua vida pelo outro. Isso é luta. Aí é luta. É perseguição. Eu estava lendo um texto ontem que John Wesley, ele também é um cara avivalista, né? Ele pregava fazendo viagem de cavalo. E enquanto ele cavalgava, ele refletia na palavra de Deus, na vida, e ele começou a perceber que ele não estava sendo mais perseguido por ninguém. E aí ele parou o cavalo, dobrou o joelho, desceu do cavalo, dobrou o joelho e começou a falar: Deus, tem alguma coisa errada, eu estou ficando carnal, porque nada está acontecendo de errado. Aí quando ele estava orando desse jeito, um fazendeiro que tinha um ódio tremendo dele, pegou um tijolo e atacou. O tijolo passou assim, ó, raspando no nariz dele. Aí ele levantou e falou: puxa, graças a Deus, estou sendo perseguido. Subiu no cavalo e continuou pregando. Então, essas são grandes diferenças que existem na vida do cristão do passado e na vida do cristão de hoje. Porque se alguém vier bater em você, eu não vou ser mais crente. Se alguém brigar com você, eu vou abandonar a fé.
Se alguém disser alguma coisa torta para você, eu vou deixar Jesus. É sempre desse jeito. Então você não está não tá nem aí com o Cristo que sofreu por causa da sua vida, né? Mas é isso. Policarpo sofreu até a morte, né? E por isso João ensinou Policarpo, e por isso Jerônimo, Irineu acreditam. Jerônimo e Irineu são pessoas da igreja primitiva, século 3, 4. Eles acreditaram que essa carta foi escrita por João, por isso colocaram no canto, por causa de Policarpo. Beleza? E que mais, vô? Ele manda essa carta para estar os cristãos que estão vivendo só no lado espiritual da igreja. Isso. Né? Esquecendo da ação. Isso. Eu preciso de ajuda. Isso. Então, porque tinha um povo chamado gnósticos, que eles acreditavam que a alma era pura, eles não acreditavam na impecabilidade da alma. Ou seja, por isso que João está escrevendo essa carta. Porque quando eu erro, a minha alma erra comigo, né? Não é? Isso, peca junto. Todo mundo peca junto. E a ideia de João também é uma coisa que a gente tem que fazer coletivamente, né? É igual o livro, né? Que vai falar que o pecado do povo é confessar só aquilo que é particularmente meu. Eu tenho que confessar aquilo que tenho que falar sobre os nossos pecados, né? Porque quando alguém aqui erra na nossa casa, nós erramos juntos, porque fazemos parte de um corpo. Quando uma mão erra, só a mão erra? Não, o corpo todo erra. Quando um dedo sofre, o corpo sofre. Eu cortei o meu dedo aqui na faca, pô, caramba, doeu pra caramba. Hoje eu tô com dor no calcanhar. Só o calcanhar vai doer? Não, meu corpo todo vai sofrer, porque ele vai ter que se adaptar a esse sofrimento. Então, quando uma mão erra, todo o corpo erra. Quando a cabeça erra, pô, aí o corpo já faliu, né? Mas assim, é dessa forma que João vê a situação do pecado. Por isso que ele coloca condicional no plural, se confessarmos, né? Porque quando o Bruno errar, eu também errei. Quando o Milton errar, eu também errei, né? Quando a Leia errar, eu também errei. Então, por isso que ele está falando, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esses dias a gente estava fazendo as playlists e a gente conversou sobre isso, né? Porque chegou numa hora que um errou, daí quem errou? Daí nós fomos ver, todo mundo errou. Porque não foi só o cara que furou que errou, mas o outro que sabia furar não explicou para ele direito. O outro esqueceu de falar, né? Aí eu com o Bertone, né, até brincamos, né? Todo mundo erra junto. Tá todo mundo fazendo a playlist junto, né? É isso aí. Por isso que no Novo Testamento, quando se diz sobre comunidade, Paulo dá exemplo de coisas que são indivisíveis, ou que não pode separar. Ele fala sobre corpo. O corpo não dá para separar o dedo. O dedo não pode falar, eu não vou ser mais dedo, eu vou sair desse negócio, né? Entendeu? Não pode, porque ele faz parte. Ele não pode se revoltar contra o corpo, né? Então, Paulo também dá exemplo de prédio, né? Então, prédio também, você não pode tirar um tijolo, porque senão cai. Ele dá um exemplo que na época era indivisível a família, e ele fala que a igreja é a família. Então, o Novo Testamento está cheio de exemplos que diz que a comunidade em si, ela é indivisível, né? E ele está falando, é lógico, não está falando de denominações, ele está falando da igreja do Senhor Jesus, é indivisível, né?
É diferente de igreja local, igreja denominacional, né, e tudo mais. Por isso que ele fala, né, que ele vê que quando confessamos, Jesus ele vai nos perdoar. Porque quando nós erramos, todos nós erramos. Quando eu erro, todos nós erramos, né? Quando alguém erra, todos nós. É responsabilidade de todo mundo. Então, por isso que nós temos que confessar os nossos pecados. E ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Agora, se a gente for ler o texto completo, o contexto, você vai perceber que esse perdão é para quem está na luz, não é para quem está nas trevas. Entendeu? Por quê? Porque a atitude de quem está na luz, ela vai fazer tanto as coisas certas como as erradas. Que fala assim, se eu pecar, eu peço perdão e estou perdoado. Não, você não entendeu nem o evangelho. Você não entendeu nem o evangelho, maluco. É isso. Por quê? Porque hoje a gente tem uma intenção que é só pedir perdão e Deus perdoa. Não, quem está na luz é só pedir perdão mesmo. É só confessar, né? Mas é só falar? Não, esse confessar implica em várias coisas. Primeira coisa, reconhecer que errei. Então, temos que reconhecer o nosso erro. Tem um texto no Antigo Testamento, que é Neemias. E Neemias, ele logo no primeiro capítulo, ele vai falar sobre o pecado do povo, lembra? Eu acho que você leu esse texto no primeiro capítulo. Neemias era o copeiro do rei. E lá ele pergunta para Hanani, que é amigo, o que está acontecendo em Jerusalém. Aí eles falam assim, os muros derrubados, os portões queimados, a cidade está vulnerável e tal, as pessoas não têm o que comer. E aí Neemias, ele chora e pede perdão, não pelo pecado dele, mas pelo pecado da nação, né? Então ele reconhece que o erro da nação não está só na nação, está nele também. Então ele reconheceu o erro e ele chora por ele ter errado, né? Então é algo que nós temos que entender, né? Nós temos que nos arrepender profundamente após o reconhecimento do erro que cometemos. Então essa é a segunda ação que precisamos ter como comunidade, né? Então nós precisamos reconhecer e nos arrepender profundamente. E aí nós vamos confessar. Quando eu confesso, é porque eu sei que eu preciso mudar. Não é um confessar só com a boca. Eu vou abandonar aquilo que me faz errar. Na quarta-feira nós ouvimos aqui algumas coisas que você deve mudar. Uma coisa que você deve mudar para melhorar a sua qualidade positiva. Não é isso? Nós falamos de uma coisa negativa que você poderia mudar para ajudar a sua própria vida. Você deveria de reconhecer, porque todo mundo está vendo, e você deveria de falar, eu vou mudar porque reconheço o erro que tem. Mas uma das coisas que o ser humano tem como dificuldade, isso é para todo mundo que está sentado, para todos nós, é reconhecer que estamos errados. E por isso nós nos afundamos mais. Porque quando nós não reconhecemos aonde erramos, nós nos aprofundamos nos erros que cometemos. Então, quando alguém aponta uma falha, é claro que a gente pode justificar, é claro que a gente pode condenar, é claro que a gente pode dizer não, mas nós precisamos sentar, avaliar e saber se essa ação que a pessoa disse que temos é certa ou é errada. E a partir do momento de ouvir outros, nós temos que assumir que é uma dificuldade que temos, que precisamos de ajuda. Então, o confessar também requer pedir ajuda. Porque quando eu peço ajuda, eu estou dizendo que eu sou dependente.
Então, olha que abençoador que é. Confessar significa que reconheço. Confessar significa que eu me arrependo profundamente. Confessar requer que eu dependa do outro, porque tem ações que eu não consigo mudar se não tiver alguém para me ajudar. E muitas vezes as nossas falhas são falhas de uma construção do nosso passado que nós aprendemos dessa forma. E aí algumas pessoas dizem assim, mas eu aprendi assim. Então, você aprendeu assim, mas aprendeu errado. Você tem que aprender de novo, né? E para aprender de novo, desconstruir para construir demora, né? Então, é algo que eu vou precisar e depender do outro para poder ajudar a construir de novo o meu caráter, a minha vida, a forma de viver. Dá para entender que confessar não é simplesmente verbalizar, é lutar para mudar. Então, quando João está dizendo de confessar, não é essa balela de falar que as pessoas dizem, não, confessa, Jesus ele perdoa. Não, cara, eu tenho que lutar para abandonar essa parada aqui, está errada na minha vida, né? É a mesma coisa de você quando chegou, não quer dizer, é um exemplo simples, mas é algo que acontece, né? Quando você chegou em casa, alguns fumavam. E a sua luta, como foi? Foi difícil, mas as pessoas te ajudaram a vencer esse vício. Não é verdade? É a mesma coisa o pecado. O pecado é da mesma forma. As pessoas precisam andar juntas para que uma possa ajudar a outra. Agora, se você está andando junto com uma pessoa que está te afundando, cara, você abandona o barco. Né? Eu falo para todo mundo aqui tem crente e tem gente querendo ser e tem gente que nunca vai ser, porque não quer. Então você tem que aprender a olhar para quem você deve encostar e para quem você deve dar ouvido, né? Porque ele vai te ajudar a construir de novo a sua vida. Então, o confessar os nossos pecados requer tudo isso. Porque ele é fiel e justo para nos perdoar. Para aqueles que estão na luz e com ele andam na luz. Não é para qualquer um. João não está falando para qualquer um. João está falando para quem anda na luz. Agora, quando eu confesso, também existe algo importante na nossa vida, que é a amargura vai embora, a tristeza vai embora. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, existe uma plástica que você faz sem perceber, né? Então, confessar é deixar o erro do passado, que não pode mais afetar a sua vida, para ter um futuro de liberdade contra essa situação. Então, quando eu confesso, eu me liberto. E aí eu vivo feliz, quando eu posso me libertar. Né? Tá beleza? Então é para quem está na luz, não é para quem está nas trevas. Beleza? Então não é o confessar que Jesus quer perdoar, não é para qualquer Zé. É para quem anda na luz. E ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Por que ele fala que Jesus é justo nessa hora? E por que ele diz que ele pode nos purificar de toda injustiça? São duas coisas semelhantes, né? Porque ele é fiel e justo. Se ele é justo, ele está trabalhando pela vida, porque o pecado gera morte. E se nós não confessamos, nós estamos indo para a morte.
Né? E o pecado não gera só morte eterna. O pecado gera morte física, antecipada. Quando o governo rouba, o que acontece com o povo pobre? Se lasca. Ele morre antecipadamente. Quando o governo ele é justo, ou quase justo, porque não tem uma justiça plena, a não ser a justiça de Deus, o povo vive melhor. Por quê? Porque ele roubou menos. E por isso o povo pode viver melhor. Então, o meu pecado pode fazer com que você morra mais rápido. Então, o pecado da nação vai fazer com que as pessoas em vulnerabilidade morram mais rápido. Então, quando eu confesso, ele é justo. E por ser justo e fiel, não fiel a mim e nem justo a mim, né? Ele é fiel ao seu Pai e à vocação que ele tem de perdoar. E ele é justo, porque ele sabe julgar. Mas qual é a justiça de Jesus? É culpabilidade? É culpar? Qual é a justiça? A justiça é a justiça repleta de amor pela sua criação. E aí, só confessam aqueles que de verdade não querem magoar o seu próprio Deus. Sabem que ele é misericordioso e perdoador. Aqueles que vivem na religião, não vai confessar porque ele vive na religião, sabe que a religião vai matar, vai oprimir, vai escravizar, vai culpar, te afastar. É isso. Você falou, qual é a justiça de Deus mesmo? É o amor. A justiça, ele é justo no amor que ele tem para com a sua criação. E aí, quando ele fala que ele nos perdoa de toda injustiça, nos purifica de toda injustiça, purificar tem o sinal de lavar, tem o exemplo de limpar, tirar toda a imundícia que existe. Deixar você novamente puro como você é puro. Então parece que o pecado me contamina ao ponto de eu ter que tomar outro banho. Mas ele fala do que ele está nos purificando, da injustiça. E a injustiça nada mais é do que eu matar você. Porque o fim último, ou a definição de injustiça, é morte. Então tudo que nós geramos que pode levar uma pessoa à morte, isso é injustiça. Ô Paulo, uma pergunta. Quando fala, Paulo fala, não sei qual livro, que há pecados que são para a morte e outros não. Tem a ver com isso? Eu não li, mas eu não li nada a respeito, mas tem a ver, lógico. Né? Tem a ver. Porque eu sempre pensei no meu pecado próprio, assim, de eu fazer coisa. Eu vou lá e roubo um policial, o cara tá armado, não sei o cara é policial, já morri. Pequei e morri, entendeu? E tem aquele que eu posso pegar o troco, sabe? Tipo, ficar na miúda, vai mentindo, não morro de imediato, né? Mas eu nunca parei pra pensar nisso aí, tipo, desse pecado que eu vou fazer com que outros morram, né? Mas, na verdade, o conceito de pecado no Novo Testamento é um pecado que vai gerar morte não só para mim, Certo. né? Vai gerar morte para a comunidade. Por isso que eu acho que a comunidade evangélica no Brasil morreu. Porque ninguém acredita mais. Porque ninguém acredita mais na justiça.
Ninguém acredita mais que o meu pecado pode afetar a vida do outro. A vida da igreja local brasileira é uma vida de ateísmo. É profanar de verdade a vida do próprio Deus. Porque nós não acreditamos mais que o pecado pode afetar o outro. E por isso que a igreja local tem essa dificuldade. E por isso que as pessoas não acreditam mais na reunião dos santos, na comunhão dos irmãos, porque não existe. Não existe porque nós não estamos olhando que o pecado do nosso irmão é nosso. O pecado do nosso irmão é só dele. E ele que se vire com o negócio. Não. Paulo vai dizer que a gente tem que carregar as cargas uns dos outros. E ele está falando nesse termo em Gálatas, falando que o seu pecado eu tenho que carregar. Eu tenho que carregar você enquanto você está errado. Por quê? Porque é assim que você aprende a viver. Né? Então, eu acho que a falência da igreja local está nesse ponto da pessoa não ter mais comunhão com o outro da forma que deveria de ter. A pessoa que entra em pecado numa igreja hoje, ela já é excluída, não é? Então, é isso. Já era, morreu. Abandona o cara e deixa. Porque essa é a prática que nós aprendemos, é uma prática histórica, não é uma prática do Evangelho, na verdade. Ah, não, mas Paulo fala que a gente tem que entregar o corpo da pessoa para o diabo e tal. Então, é o corpo mesmo, né? Mas a gente tem que cuidar da pessoa. Paulo nunca disse que a gente não tem que cuidar dela. Oi. Fala. Lá em Itaquá eu havia dado um exemplo da minha mãe, né? A respeito do que aconteceu quando eu tinha 7 anos. Porém, às vezes, por mais que a gente, por tempo perdoado e entendido o porquê, hoje, de eu voltar à lembrança e ficar triste com isso, tem algum significado? Significa que eu não tenha perdoado totalmente? Não, eu tenho minhas tristezas também, eu acho que isso é normal do ser humano, né? Levar a tristeza porque a pessoa me violentou, ou me bulinou, ou não soube me educar. Mas isso não pode me impedir de eu caminhar a vida cristã, né? É aquilo que eu sempre digo, o meu passado só é uma referência, não é uma residência. Eu tenho que ir para frente, mesmo que o passado queira me puxar para trás. Agora, eu também tenho que perdoar essa pessoa, porque eu aprendi que eu tenho que perdoar. E quando eu perdoo, eu não vivo as marcas da mágoa do passado, mas vivo a comunhão que Deus quer para o futuro. Então, eu tenho que dar oportunidade para a pessoa que me feriu a viver de novo comigo. Então, essa é uma dinâmica do Evangelho. Mas olha o que Paulo diz lá em Gálatas, verso 6, diz assim: irmão, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigi a tal com o espírito de mansidão, e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, essa é a questão do erro. O erro não é para colocar para fora a pessoa porque ela é fora. O erro é para você trazer para dentro. É inserir, é cuidar. É claro que talvez ele não possa fazer algumas coisas que ele fazia antes, mas é no sentido de cuidado, para não perder a pessoa. Mas o que a gente faz é abandona. Essa é a verdade. Mas isso está diretamente ligada à vida que a igreja tem. Que eu acredito que a igreja local, ela já se perdeu e ela vive um ateísmo.
porque ela não crê mais no perdão que Deus quer dar, ela não crê mais no sacrifício que Jesus fez, ela não crê mais na justiça divina, ela não crê mais no perdão dos nossos pecados. Então, ela se tornou simplesmente uma religião. Né? Virou gnóstica. É. Sua alma. Meu corpo. É isso. Pegar. É isso. Mas o que eu quero que você guarde, que quando João diz que nós temos que confessar, nós temos que reconhecer o nosso erro, reconhecer que dependemos de pessoas para mudar e nos arrependemos. Isso é importante nesse texto. Segunda coisa que eu quero que você entenda, que o seu erro reflete na minha própria vida, como comunidade. Quando um dedo erra, não é só esse dedo que errou. Todos nós erramos. Né? Isso é muito claro, porque nessa época a igreja era determinada como indivisível. Significa não pode dividir, não pode quebrar, não pode separar. É tudo junto. Então, o seu erro, o seu pecado, é meu pecado. E por isso nós temos que confessar. Uma outra coisa que eu quero que você entenda, que a justiça, por que nós podemos confessar? Porque andamos na luz. E na luz nós estamos com Ele. E todas as nossas atitudes é muito clara para todo mundo. Eu não preciso esconder. Agora, quem esconde não está na luz. Então, ele vai viver essa dinâmica. É só pedir perdão, está tudo certo. Não, não é só pedir perdão. Eu tenho que estar na luz. E a outra coisa que eu quero que você guarde é que a justiça divina ou a justiça de Deus não é jogar você no lago do inferno. A justiça de Deus é tirá-lo de lá. A justiça de Deus é tirar você do inferno, porque do inferno você já está. E porque Ele te ama. E Ele vai nos purificar da injustiça, por quê? Porque é a injustiça que faz com que a morte aconteça. Ou seja, o pecado está aí. E eu quero que você guarde, porque quando você for embora, você vai procurar uma comunidade. Procure uma comunidade que ame, que não abandone você, que não deixe você de lado. Uma das coisas que eu aprendi, assim, e que gostaria de aplicar, é que quem é filho e vai embora, sempre tem a oportunidade de levar a chave junto. Porque, na verdade, é isso que a gente faz. Por mais que a gente fique bravo, o filho sempre será filho, e ele vai levar a chave. Porque a hora que ele voltar, ele pode entrar. Dá para entender? Por mais que o pai fique bravo, ele sempre vai receber seu filho. A igreja deveria ser lá. Para mim, a igreja vive um ateísmo porque não crê mais no Cristo que morreu, ressuscitou e perdoou pecados. Então nós temos que ser diferentes. E é claro que a misericórdia está entre nós, não está só em mim. Eu já dei esse exemplo. O amor de Deus não está só em mim ou em alguém. O amor está entre nós, porque Jesus é uma pessoa. Quando eu não tenho mais compaixão, não tenho mais misericórdia, não tenho mais amor, tem alguém que tem na comunidade. E vai falar, não, cara, a gente não pode agir assim, a gente tem que dar mais uma oportunidade. E essa é a desgraça de viver em comunidade. Você vai, cacete, que droga, que esse cara está de volta aqui e por causa do amor desse cara. E eu tenho que aceitar. Né? Que engolir a seco. É desse jeito. E aí tem alguns que vão falar, você já voltou tantas vezes aí que você não precisa nem estar mais aqui, não sei o quê, você está enganando. Não, cara, isso é fator do amor de Deus. Porque alguém disse, vamos dar mais uma oportunidade. É isso.
Muitas vezes a gente não está propenso a dar a oportunidade, mas outro está. Então nós precisamos ter paciência em falar, esse cara está certo. Né? Então o amor de Deus, ele está aí na comunidade, quando a comunidade não está dividida. Quando a comunidade está dividida, o amor de Deus não está lá. Então, se nós erramos, precisamos confessar os pecados que temos, todos nós juntos, porque Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é justo porque a justiça dele é amor. E por isso ele nos purifica de toda injustiça, ou seja, vai nos transformar em agente de vida, vai nos transformar em agente de justiça, vai nos transformar em agente, em promotores da vida do outro. É isso. Deus quer isso da gente. Deus não quer só isso de mim, Deus quer isso para todos. Para todos. Beleza? Ô Paulo, para mim, esse negócio que você falou aí do confessar, reconhecer que precisa de ajuda, isso aí para mim foi cirúrgico, assim, porque se você pega a Liga da Atena e você pega, vamos falar logo, um pedófilo, né? E ele admite que foi pedófilo, né? E entende ali que foi errado, né? Nosso sentimento sempre é, ah lá, viu? Né? Mata, desgraça. Foi ele mesmo, ele tá falando que foi ele. E não olhar e falar, cara, parou, o cara tá reconhecendo que precisa de ajuda, né? E aí onde entra, né? Onde a igreja entra e ele falou que foi ele. O que que a gente, o que que a gente faz, né? Agora, perdoa. Ele falou. Perdoa e ajuda. Então, mas vou perdoar hoje, eu perdoo, mas fica longe aqui, vai pra outra igreja. Né? Eu te perdoo, mas ufa, ainda bem que esse cara é lá do Rio de Janeiro, né? De São Paulo. Você sabe que eu visitei uma organização que mudou minha vida, né? Que é do Freedom Pfeiffer. Eu falei para ele que eu tinha medo de morar com pessoas, porque eu tinha medo que alguém pudesse abusar das pessoas que eu amo. E aí ele contou a história do vice-presidente da organização dele. E chamou o irmão para estar do lado. E aí ele tinha uma filha de 5 anos quando ele começou. E o cara, ele tinha sido preso por pedofilia. E aí ele colocou esse cara, o primeiro cara que ele colocou, que agora era vice-presidente da organização, colocou para morar junto com ele, com a esposa e com a filha. E com o filho. E aí, esse homem, ele contando a história, né, de como o Pfeiffer agiu com ele, com misericórdia, com amor, e ele nunca quis, de forma nenhuma, prejudicar a família do Pfeiffer. Se tornou tão confiável ao ponto de hoje ser... Hoje não, né? Naquele tempo, há 20 anos atrás, ser o vice-presidente de uma organização reconhecida na Alemanha. Né? Então, a atitude de justiça é essa. Né? É dar oportunidade. E aí foi aí que ele disse para mim que viver o evangelho é correr o risco de morrer todo dia. É correr o risco de ser abusado, é correr o risco de ser violentado. Então, o perdão mesmo é dar oportunidade. Não é somente... Porque assim, eu já ouvi muitas, né? Não, tô perdoado, mas ele do lado da calçada e do outro. Não, perdoar é oportunizar de novo a relação. E o erro também, né? Dar para a pessoa a oportunidade vai errar de novo. Né? Olha quantas vezes eu não errei aqui na casa. Muitas vezes eu errei, mas o pessoal me deu mais uma oportunidade. Olha quantas vezes o pessoal errou e nós demos mais uma oportunidade. Olha quantas vezes as pessoas foram embora e nós oportunizamos de novo, né? Porque é essa coisa, você tem que perdoar. E é lógico, mas não tem limite? Para Jesus não, porque Jesus ele falou, tem que ser 70 vezes 7, Pedrão, né? O Pedro, por ser corintiano, ele está lá no céu fazendo conta até hoje, não descobriu ainda, né? Mas é essa coisa que... Mas nós somos humanos e Deus entende quando a gente não consegue perdoar na hora, né? Quando a gente não tem essa dinâmica, né? Que deveria de ser uma dinâmica
constante, né, na nossa vida e pontual sempre. A gente sempre tem que construir, né? Então, é difícil. Muito difícil. Bom, as igrejas não pregam essa parada que você falou de carregar o pecado um do outro, até por conta do dízimo, né? Porque eles dizem que o dízimo traz a salvação que é individual. Não é isso? Eles vão perder, porque se eu dou o dízimo, e tem que ir lá na igreja, né? Lá fora, se eu dou o dízimo e ainda tenho que carregar o pecado do outro, né? Ela não vai querer. Não é isso? Mas a religião é assim. A religião sempre tem uma troca. A religião sempre trabalha com opressão, com culpa. A religião trabalha essa questão. O evangelho não. E outra, se você está dando dízimo e você acha que você é melhor do que o outro, você está ferrado, é melhor não dar. Né? É melhor não dar. Porque Jesus ele mesmo diz, né, quando você vai ofertar, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você deixa lá, vai consertar, depois oferta. Se a gente falar isso na igreja, a igreja não vai receber dinheiro nenhum nunca, porque está todo mundo errado. Né? E você não dá a oportunidade da pessoa acertar. Eu acho que a gente tem que mudar as nossas atitudes aqui, na nossa casa. Porque se nós mudarmos as nossas atitudes aqui na nossa casa, como que você vai dar o dízimo? Fala. Fala para mim, como que você dá o seu dízimo? Você não dá. Porque se o dízimo é só o dinheiro, você não dá nada. Mas eu tenho que carregar o seu pecado, assim como você tem que carregar o meu. Quando eu dou o dízimo, eu não entendo, como que eu vou dar? Entendeu? Mas eu tenho que carregar, você tem que carregar o meu pecado, você está ferrado. Porque o meu pecado pesa mais do que eu. Nas igrejas, assim, pelo menos lá em Cerqueira, eles fazem diferente. Por exemplo, eu dou os 10% do dízimo. Desconsidera o pecado do irmão, mas assim, dá de todo o coração só para assim, o devorador não. Por exemplo, eu já entendi. Deus não permitiu a enfermidade, ali você gastava, não deu disso, só que daí você gastou bastante com remédio, gastou bastante com outra coisa. Eles pregam mais isso. Acredita em mim. Então, mas você acredita que você pode comprar a sua salvação? Então tem alguma coisa errada, a salvação não é de graça. É por isso que eles falam que a salvação é individual, para cada um pagar a sua salvação e não olhar para ninguém. Então, tá errado. E assim, enquanto você não era crente, então você tava melhor, então. É porque aí eu me converti, agora eu tenho que dar o dízimo, senão eu vou ficar doente. Cara, mas não tinha isso lá atrás. Que Deus carrasco é esse? Entendeu? Eu não tinha isso antigamente. Não dava dízimo, não sabia que era nada. E tava bem. Agora eu vim pra igreja, pra não ficar doente, tem que dar dinheiro. Não só doença, às vezes o devorador leva o dinheiro seu. O devorador é a má administração, mano. Quebrou seu carro. Você mesmo. Não é o cara que não sabe administrar, mano. O cara ganha R$500 e ele quer gastar 1.000. Então, mas assim, ó. Assim, o que eu tenho para dizer? Também não dar é pecado. Entendeu? Isso eu tenho que deixar claro. Não dar também é pecado. Porque se eu tenho o que dividir com o meu irmão, eu tenho que dividir. Eu tenho que dar. Dar com a intenção de ajudar os outros, não você mesmo. Isso, dar com a intenção de ajudar os outros. E não dizer que isso vai fazer com que Deus me ajude mais ou menos. Porque se você é filho, você não tem que comprar nada, cara. Você é filho, Deus já te deu. É lógico. Você é filho. Mas por isso que eu acho que a igreja local, ela vive um ateísmo. E um ateísmo abstrato ainda, que não crê em nada. Se a gente cresce em algo, ou se cresce em Cristo, né, a gente agiria de outra forma. Infelizmente. Amém. Beleza, irmãos? Guardou? É isso aí. Você quer falar mais alguma coisa? A chave da vida é Jesus. É isso aí. É isso aí. Não haja com injustiça. Isso aí. Tudo na vida. As portas vão sempre estar fechadas. Pronto. Evangelho da prosperidade. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, te louvamos, porque hoje aprendemos que o erro do meu irmão reflete na minha vida.
E se nós somos um, a falha dele também é minha. Então nós te pedimos que o Senhor esteja conosco nesse dia e que possamos ter comunhão de verdade uns com os outros. No nome de Jesus. Lembrando que Deus já perdoou a pessoa que não guarda